fez uma pergunta interessante, que eu vou responder antes de fazer a questão 32. Ele perguntou o seguinte: professor, como é que uma partícula se comporta quando ela entra num campo elétrico? Como é que uma partícula se comporta quando ela entra num campo elétrico? Vamos ambientar a situação aqui então. Imagina que eu estou no laboratório, peguei uma placa plana, longa aqui, saindo do quadro, outra placa idêntica à primeira, e aí conectei uma delas no polo positivo de uma bateria e a outra no polo negativo da mesma bateria. A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada, a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada, e como nós vimos, as linhas de campo elétrico nascem nas partículas positivas e morrem nas negativas. E aí a gente poderia representar aqui um campo elétrico do tipo uniforme, ou seja, apresenta o mesmo valor em qualquer ponto entre as placas. Aí eu venho aqui e pego partículas e arremesso partículas, sejam positivas, neutras ou negativas. Deixa eu fazer assim, ó, para tudo ficar mais claro o que vai rolar. Cada uma tem uma corzinha bonita. O detalhe é o seguinte: a gente representa um campo elétrico ali para mostrar, né, como é que seriam essas linhas de campo. Mas se eu quero representar a trajetória, eu só comunico que o campo elétrico é vertical para baixo e posso apagar as linhas de campo para poder desenhar as trajetórias para vocês. Quando as partículas ainda não estavam mergulhadas no campo uniforme, por inércia, elas têm a tendência de continuar em linha reta. Certo? Observe que quando eu estou falando isso, eu estou ignorando a gravidade, tá? Se eu quisesse que tivesse gravidade na brincadeira, eu colocaria o G ali também, ó. Se eu não coloco isso, o aluno tem que entender, pô, não tem gravidade. Tá? Onde que está rolando essa experiência, professor? Na Estação Espacial Internacional, onde tu quiser. No meio do nada, no espaço sideral, já que pode ir até lá, né, com a nossa mente. Quais seriam as trajetórias, então? Poxa, o nêutron, por ser neutro, não vai sofrer a influência do campo elétrico. Ele vai passar reto. A partícula positiva vai obedecer a seta do campo elétrico. À medida que ela tenta se deslocar em movimento uniforme na horizontal, já que vai ter uma força vertical para baixo atuando nela, ela vai ter movimento acelerado para baixo, enquanto é movimento uniforme na horizontal. A composição de movimento uniforme com movimento acelerado é um movimento parabólico. Isso aqui não é um arco de circunferência, é um arco de parábola. É um pedaço de uma parábola. Já a partícula negativa, ela vai ir no sentido oposto do campo elétrico, já que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então essas seriam as trajetórias. O nêutron não vai sofrer influência do campo elétrico, o próton vai no sentido da seta do campo elétrico e o elétron vai no sentido oposto da setinha do campo elétrico. E os movimentos são parabólicos pelo fato de nascer da composição do movimento uniforme com o movimento acelerado. Vou mostrar para vocês exatamente como seria a trajetória do próton. Tu viu, cara? Quando eu joguei a tampinha da caneta, ela tinha um movimento uniforme na horizontal e por outro motivo, não era um campo elétrico, era um campo gravitacional, fez ela acelerar para baixo. E aí aquilo que tu viu então é um movimento parabólico. Certo? Mais uma? Oh, que bela parábola! Tu vê que viagem, né, cara? Então um fenômeno diferente gera o mesmo movimento que a gente estava estudando ali. Agora sim, era isso, parceiro, obrigado. Se eu lançar a partícula oblíqua, um próton, por exemplo, para cima, oblíquo para cima, qual é o movimento que ele faz? Bacana a tua pergunta aí. Primeiro eu vou jogar assim. Parabólico, hein? O movimento foi parabólico. Agora tem que eu jogo obliquamente, né? É pretinho o nosso próprio. Parabólico. Beleza? Sempre que eu tiver a composição de movimento uniforme numa direção, não importa qual é a direção, e perpendicular a essa um movimento acelerado, quando eu for compor esse movimento, sempre vai nascer um movimento parabólico. Ótima pergunta, garoto. Beleza? Eu gosto é disso, é de insistir, é de tirar a tua dúvida mesmo, aproveitar esse momento. O momento que o aluno aprende é esse aqui, cara. A aula em si, a gente fala, é uma merda. A aula é uma porcaria. Entra por aqui, sai por aqui.
Fazer exercício salva a vida do cara. Gostei de ver, estou satisfeito por enquanto, hein? 32, já pode engatilhar a próxima aí, tá? 32, não, nada a ver. Estou em cinemática. Qual é a página? Me ajuda aí. 351. Página 351, exercício 32. Agora vai! Três pequenos corpos A, B e C estão eletrizados com cargas idênticas. Estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força que A exerce em B é de 0,50 ou 0,5 newtons. A intensidade da força elétrica resultante que age sobre o corpo C, eu vou primeiro fazer instantaneamente de cabeça com vocês e depois vou fazer do jeito ninja mutante Power Plus. Tu tem que saber os dois jeitos, o jeito ninja de cabeça e o jeito completo para questões discursivas. Os dois tu tem que saber. Então olha só, se ele me disse que a força que A faz em B, FAB, é 0,5 newtons, ou 50, ou 0,5 infinitos zeros, só de bater o olho, eu já sei que a força que B faz em C, deixa eu ver, diminuiu em 4 vezes a distância, né? Como a força eletrostática é inversamente proporcional ao quadrado da distância, quando a distância for dividida por 4, a força vai ser multiplicada por 4 vezes 4, por 16. Então é só fazer 16 vezes 0,5 dá 8 newtons. E eu sei, como elas têm todas sinais iguais, vai ocorrer repulsão entre essa e essa. Vai apontar para lá a força que B faz em C. A força que A faz em C vai ser menor, mas vai ser repulsiva. Então é só descobrir a próxima força e somar. Como no gabarito só tem uma que é 8, alguma coisa, eu não faria mais nada, salaria o item aí. Então tu vê, né, cara? É só olhar e pensar, poxa, a distância aumentou 4 vezes. 4 vezes 4, 16. Vai aumentar 16 a força e destruiu a questão. De qualquer forma, se tu quiser passar em medicina no vestibular mais competitivo, só isso não é o suficiente. Nem de longe. Tem que saber um pouco mais. Vamos lá. Se eu fosse achar a força que A faz em C, bastaria eu perceber que daqui para cá a distância é 0,5, enquanto daqui para cá a distância é 0,1. De 0,1 para 0,5 eu aumentei em 5 vezes a distância. Se eu aumentei em 5 vezes, vai cair quantas vezes a força? É só elevar ao quadrado, obrigado? 5 vezes 5? Então dá 8 sobre 25 avos de Newton, que dá 0,32 newtons a força que A faz em C. Como a força resultante vai ser a força que B faz em C, mais a força que A faz em C, a força resultante dá 8,32 newtons. E ainda é meia boca fazer assim. No vestibular ABCDE, bobinho, tu vai lá e buf, detona em menos de 1 minuto essa questão. Por essa técnica boba. Mas se tu for fazer um vestibular mais competitivo, um vestibular que vai pedir para tu escrever teu raciocínio com teu próprio punho, que não vai ter letrinha para assinalar, aí é outro nível. Aí tem que fazer assim. Primeiro eu vou montar a equação da força que A faz em B, que vai ser K vezes QA vezes QB, mas como elas são iguais, eu vou chamar de Q, dividido pela distância ao quadrado, que era 0,4 ao quadrado. A força nesse caso era 0,5. K vezes Q daqui ao quadrado, dividido por 0,16, está dividido, passa multiplicando. 0,5 vezes 0,16 é K ao quadrado. Assim eu descobri que K ao quadrado, 5 vezes 16 é 80, mas tem 3 Ks após a vírgula. 0,080 ou 0,08. E não consigo fazer mais nada. Professor, tu sabe o valor do K? Aí tu pode achar a carga, mas não vai valer a pena, olha por quê. Quando eu for montar a força que B faz em C, a única mudança que vai acontecer na fórmula é a distância. Em vez de 0,4 vai ser 0,1 ao quadrado. E eu vou achar o valor de KQQ com a conta original, ó.
o K vezes Q deu 0,08, que dividido por 0,1 ao quadrado, que é 0,01. Ah não, assim eu estou provando matematicamente, cara, que a força deu 8. Ali eu fiz um raciocínio mental bobo e frouxo, que eu não poderia provar para ninguém. Aqui não, aqui se o juiz pedir uma prova judicial da força eletrostática, o engenheiro apresenta isso nos autos judiciais, o juiz vai lá e manda o perito judicial analisar e deu. Entendeu? Tu bota alguém preso por causa desse cálculo aqui, certo? Tu prende alguém, cara, com esse cálculo aqui. Isso aqui dá. Ah, seu juiz, é porque uma aumentou tantas, a outra vai diminuir tantas. Tá bom. Aqui não, essa aqui é a prova final da bagaça. Coisa linda, 8. E a força que A faz em C? K vezes Q dividido por D ao quadrado, onde esse D é 0,5 ao quadrado. A força que A faz em C, isso eu obtive da primeira informação, dividido por 0,25, igual às casas elimina a vírgula. Acabei de provar esse raciocínio mental que nós fizemos, ó, 8 sobre 25, que na matemática profunda vai dar 0, eu não acredito, professor, que dá 0,32. Não tem problema, meu querido, eu faço para ti. Igual às casas elimina a vírgula, 0, vai 0, 3 dá 75, sobra 5, abaixa o 0 e dá 2 sobre 3. Fizemos a prova matemática, tu tens que saber fazer dos dois jeitos, tens que saber fazer rápido de cabeça, lembrando que força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e tens que saber provar matematicamente por A mais B de maneira clara e organizada, usando a lei de Coulomb. Boa pedida, hein? O que mais? Pode pedir. Pode pedir. Agora me empolguei. Questão 13 da parte. Exato, vamos que vamos. 13.